Hey, salve Dev! Eu sou o Felipe, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de Next.js e hoje a gente vai falar sobre memorização e cache. O cache e a memorização eles têm papéis muito importantes numa aplicação porque eles melhoram e muito a performance delas. No Next a gente tem o cache como um armazenamento temporário de dados para que a gente não precise ficar refazendo requisições para APIs externas e a gente possa utilizar esses dados armazenados em cache para ser exibidos para o nosso usuário. E a gente tem algumas formas de trabalhar com cache no Next.js. A primeira delas a gente já viu aqui, que é o SSG, ou Static Site Generation, onde a gente gera as nossas páginas durante o build da nossa aplicação. Essas páginas elas são salvas como páginas estáticas e depois elas são servidas para o nosso usuário sem ter que fazer nenhuma requisição para APIs externas. Então, como elas estão ali em formato estático, elas já são exibidas daquela forma para o nosso usuário. A gente também tem o ISR, que é o Incremental Static Regeneration, que a gente também viu quando a gente estava trabalhando com SSG, que é quando a gente não passa para a nossa build quais páginas devem ser geradas estaticamente, elas estão geradas no momento da requisição. Então o Next faz a requisição para as APIs externas, pega todos os dados que são necessários, voltam esses dados para o servidor do Next e o Next gera essa página estaticamente para depois ser exibida para outros usuários já na forma estática. E também, por último, a gente tem no momento da nossa requisição. Quando a gente não tem uma página estática do tipo SSG ou ISR, a gente só tem aquela página ali que é gerada dinamicamente, né? Toda vez que o usuário entra nela, ela faz uma requisição, a gente pode também fazer o caching dessa requisição. Então o Next ali vai verificar ao entrar nessa página se já existe um dado cacheado, apesar de ser uma página dinâmica. Se existir um dado cacheado, ele vai trazer esse dado ao invés de fazer a requisição para a API externa. E isso melhora muito a performance das nossas aplicações. Então a gente vai ver isso aqui também. E a memorização não é nada mais nada menos que uma forma de a gente gravar, né, como diz memorizar os retornos de funções e não necessariamente de APIs externas, né? Então, se a gente tem uma função ali, por exemplo, que faz um filtro numa lista, a gente consegue gravar de acordo com o input que é passado para esse filtro. Vamos supor que, igual a gente trabalhou aqui com telas de produtos, então se a gente fez um filtro ali de produtos com range entre 50 e 100 reais de preço, e a gente for fazer de novo essa consulta na nossa função, como ele já vai ter o input de 50 a 100 reais e já ter feito uma vez aquela função trazer os dados desses produtos, a memorização vai gravar esses dados e a função não vai precisar ser executada novamente. Ela vai identificar que aquele input já foi feito antes e já vai trazer os dados que aquele input retornou para a gente antes. Então ele não vai precisar recalcular toda aquela função ali de novo, porque ele já fez todo aquele cálculo uma vez. E se o input é o mesmo, e ele vai trazer os dados que foram retornados da última vez. Então isso também diminui a carga de processamento do nosso servidor. Mas beleza, falei aqui como que o Next trata esses dados, né? Como que ele trata cache, como que ele trata memorização. Bom, a gente tem dois fluxogramas aqui, um fluxograma do Next.js 14 e o fluxograma do Next.js 15. Por quê? O Next 14 e o Next 15, eles tratam um pouco diferente essa questão de cache e memorização. No Next 14, o cache ele é feito automaticamente pelo servidor. Nós, como desenvolvedores, não precisamos pedir ao servidor do Next que faça caching das nossas requisições. Ele já vai fazer automaticamente. O que a gente precisa pedir é, quando a gente não quer que o cache seja feito, a gente precisa informar para o Next.js 14. Já no Next.js 15, o cache ele não é feito por padrão, porque no Next 14 isso deu bastante problema, tá, com os desenvolvedores. A comunidade reclamou muito do caching ser feito de forma automática. Então, no Next 15, a Vercel decidiu retirar essa função, e daí a gente precisa, como desenvolvedor, informar o Next 15 que a gente quer fazer o caching de uma requisição. Mas vamos lá, como que funciona o caching? Basicamente, o usuário acessa a nossa página. No navegador, ele faz uma requisição para o servidor. Então, o nosso componente, né, a nossa página, o nosso componente faz essa requisição para o servidor. E o Next 14, por padrão, faz o cache dessas requisições. Então, ele vai verificar se existe cache dessa página. Se existir um cache disponível, ou seja, então supondo que essa requisição já foi feita antes e o cache já foi armazenado no servidor do Next, ele simplesmente vai pegar o conteúdo em cache, vai responder com conteúdo em cache para o navegador, né? O servidor do Next vai responder com conteúdo em cache para o navegador, e o navegador vai renderizar e montar essa página. Ok, e se for a primeira vez que essa requisição está sendo realizada? E o cache está indisponível. Então, supondo que a gente aplicou técnicas de memorização de função no nosso front-end, ele vai verificar se essas funções estão memorizadas, se elas estão disponíveis. Supondo ali que não existe um cache disponível, né, que a gente falou ali que para o Next.js que a gente não quer fazer o caching dessa página, então ele vai verificar sobre funções memorizadas. Se a memorização estiver disponível, ele simplesmente vai pegar os dados que foram memorizados dessa função, retornar para o servidor do Next, o Next vai retornar
o conteúdo memorizado para o browser e o browser vai montar a página. Se não existir nenhuma função memorizada, daí os dados externos vão ser consultados. Então, supondo ali que a Fake Story API que a gente estava trabalhando, o servidor do Next vai consultar a Fake Story API, vai receber os dados da API. Se a gente fez alguma técnica de memorização de função, ele vai armazenar esses dados memorizados dessas funções. Se a gente falou para o Next que a gente não quer cachear esses dados, como por padrão ele faz o cache, então ele vai armazenar a página gerada no cache, vai responder para o navegador com a página gerada e o navegador vai renderizar a página para o usuário. Então é assim que funciona a memorização e o cache no Next.js 14. Já no Next.js 15 é parecido, mas é um pouco mais simples. Então, a gente no Next.js 15, o nosso usuário acessa a página e faz a requisição. A página verifica se dados são necessários. Aqui também ela verifica se dados são necessários, tá? Mas aqui eu já considerei que os dados são necessários. Então, se sim, se dados externos, né, se dados dinâmicos são necessários, ele vai verificar se existe dados em cache. Porque o Next.js 15 ele não faz por padrão o cache de dados de requisições. Então, o dev ele precisa definir se a chamada será cacheada. E a gente vai considerar aqui nesse exemplo que o dev definiu que os dados são cacheados, né? Vão ser cacheados. Então, existem dados em cache? Se não existe, ele vai fazer a requisição lá na API externa. Então, supondo aí, como exemplo, a Fake Story API, vai receber esses dados da API externa, vai armazenar esses dados em cache, porque a gente definiu aqui como desenvolvedor que o Next vai fazer o cache desses dados. Então, ele vai armazenar os dados em cache, vai memorizar os dados das funções desse componente. Então, supondo que a gente aplicou ali técnicas como React Memo ou então Use Callback, então ele vai memorizar esses dados, vai usar os dados memorizados, né, ou os dados em cache, e vai renderizar esse componente, vai entregar esse componente para o navegador do usuário, e o navegador do usuário vai renderizar o componente montado para o usuário. Então, no caso aqui, se lá no início já tiver dados cacheados, então ele vai usar esses dados cacheados, vai usar os dados memorizados e vai entregar o componente para o navegador. Agora, se no caso não precisar de dados dinâmicos, ele simplesmente vai pular todo o nosso fluxo aqui e vai só renderizar o componente e entregar o componente para o navegador do usuário. Então é basicamente assim que funciona a cache memorização no Next. Eu vou mostrar isso aqui no curso como que funciona quando a gente for fazer os nossos projetos. Se eu te ajudei com essa aula de alguma forma, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho com todas as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a responder. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, valeu e fui!